varelajones71@gmail.com. Hoje enviamos aqui um cordial abraço para todos os nossos queridos ouvintes que acompanham, que nos dão a honra, da sua audiência. Então, hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, as explicações e todas as informações que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada. Chegamos aqui nos livros sapienciais, parte da Bíblia aqui, da Bíblia no Antigo Testamento, livro número 23, pela nossa contagem geral do Antigo Testamento. Sapienciais é o nome dado a 5 livros do Antigo Testamento: Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. A esses são acrescentados 2 livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Nós estamos aqui no livro Eclesiástico, o 23º livro, número 23 do Antigo Testamento. O livro está entre os livros sapienciais, ainda na sua primeira parte, a sabedoria de Israel, 2 pontos, caminho para a vida, ainda na primeira parte. Então, hoje nós repetiremos aqui as explicações do capítulo 13 que nós fizemos no nosso vídeo anterior. Vamos para as explicações. Capítulo 13. Ele conta com 4 tópicos: cuidado com os ricos, cuidado com os poderosos, o perigo do preconceito, a verdadeira felicidade. São esses 4, Então, nos seus 26 versículos, 2,6. Capítulo 13, versículos 1 a 7. O rico e o pobre têm consciência diferente sobre si e sobre a vida. O autor adverte os pobres, mostrando que a convivência com os ricos só é possível quando estes exploram os pobres. Na realidade, só o pobre sabe ser gratuito na relação. Versículos 8 a 14. O rico explora o pobre e o poderoso não perde a chance de oprimir e humilhar os fracos. É preciso ser muito prudente com pessoas que exercem o poder a fim de não ser dominado por elas. Versículo 15 a 24. O autor descreve os preconceitos de uma sociedade desigual. O rico é sempre considerado bom, educado, culto e digno de respeito. O pobre é sempre tido como preguiçoso, sem valor e moral, um peso que não merece ser levado a sério. Quem se dá o trabalho de conferir tais preconceitos acaba descobrindo que as coisas são exatamente o contrário. É no confronto social que ricos e pobres podem compreender o porquê de sua própria situação. Capítulo 13, versículos 25 a capítulo 14, versículo 2. A verdadeira felicidade consiste em viver a justiça. Só assim a pessoa tem consciência tranquila e não se sente reprovada nem por si mesma, nem pelos outros. Capítulo 14, versículo 3 a 19. Os bens foram feitos para serem usados e repartidos entre todos. Não adianta acumular bens, pois a pessoa que os acumula não aproveita para si e eles ficam faltando para os outros. Capítulo 14, versículo 20 até capítulo 15, versículo 10. A sabedoria consiste em perceber o sentido da vida captado através
da experiência da geração presente e da tradição dos antepassados. A maior luz para essa experiência é a palavra de Deus, entre parênteses, lei. Ela abre perspectivas para o povo fazer uma experiência definitiva da vida. O maior louvor está em ouvi-la e celebrá-la. Capítulo 14, ele conta com... capítulo 14, ele conta com 27 versículos e 2 tópicos: usar e repartir os bens, a experiência da sabedoria. Capítulo 15, ele conta com 20 versículos e um único tópico: Deus criou o homem para a liberdade. Então, deixa eu ver aqui. Então vamos para o capítulo 16, né? Me atrapalho todo. Então, li o capítulo 14, expliquei o capítulo 14, né? Exatamente até 15, 11 a 20, os inúmeros males que afligem a pessoa, a sociedade desafiam qualquer explicação. Podem até fazer com que as pessoas cheguem a afirmar que, em última análise, vamos repetir aqui as explicações do capítulo 14, né? Capítulo 14, em todos os seus 27 versículos, e nos seus 2 tópicos: usar e repartir os bens, a experiência da sabedoria. Capítulo 14, capítulo 13, versículo 25, capítulo 14, versículo 2. A verdadeira felicidade consiste em viver a justiça. Só assim a pessoa tem consciência tranquila e não se sente reprovada nem por si, nem pelos outros. Capítulo 14, versículos 3 a 19. Os bens foram feitos para serem usados e repartidos entre todos. Não adianta acumular bens, pois a pessoa que os acumula não aproveita para si e além que eles ficam faltando para os outros. Capítulo 14, versículos 20 a capítulo 15, versículo 10. A sabedoria consiste em perceber o sentido da vida captado através da experiência da geração presente e da tradição dos antepassados. A maior luz para essa experiência é a palavra de Deus, entre parênteses, lei. Ela abre perspectivas para o povo fazer uma experiência definitiva da vida. O maior louvor está em ouvi-la e celebrá-la. Então, concluída a leitura, até a leitura das explicações do capítulo 14, já entramos no capítulo 15 até o versículo 10. Então, explicando o capítulo 15 em todos os seus 20 versículos, nós fizemos até o versículo 10, né? Vamos fazer capítulo 15, versículos 11 em diante, não é? O capítulo 15 conta apenas com um tópico: Deus criou o homem para a liberdade, não é? Então, capítulo 15, versículos 11 a 20. Os inúmeros males que afligem a pessoa e a sociedade desafiam qualquer explicação. Podem até fazer com que as pessoas cheguem a afirmar que, em última análise, foi Deus quem fez as coisas assim. No entanto, Ele criou a humanidade livre, e isso comprova a grandeza tanto de Deus como do ser humano. De fato, ser livre significa tomar decisões pessoais e coletivas para encaminhar a sociedade e a história. Os erros e acertos, em primeiro lugar, são mérito e responsabilidade do próprio homem, sempre convidado a rever seus projetos à luz do projeto de Deus, que só quer liberdade e vida para todos. Capítulo 16 do livro Eclesiástico.
em todos os seus 30 versículos, quantos tópicos? 3 tópicos. Capítulo 16. Deus julga o homem, de Deus ninguém foge, a grandeza da criação. 3 tópicos. Vamos para as explicações do capítulo 16. Né? Então, capítulo 16, versículos 1 a 15. A revisão de alguns episódios da história do povo leva à conclusão de que Deus é quem julga os homens. Esse julgamento, porém, não cai do céu, mas se realiza através das consequências que surgem dos atos de cada um. Não bastam as boas ações, as boas intenções, repetindo, o que salva ou condena uma pessoa é a sua vida prática. Versículos 16 a 23. É impossível se esconder de Deus porque Ele está no coração da vida e da história. Afastar-se dele significa aniquilar-se. Então, capítulo 16, versículo 24 a capítulo 17, versículo 12. Numa espécie de hino, o autor celebra o Criador que forma o universo como preparação para a vinda do homem. Ao mesmo tempo, celebra a grandeza do homem chamado a governar toda a criação e dotado de inteligência para reconhecer a soberania de Deus. A ordem suprema colocada no íntimo da consciência proíbe cometer injustiça e manda relacionar-se fraternamente com os próximos. Capítulo 17, ainda na primeira parte do livro do Eclesiástico, né? Primeira parte, né? Sabedoria de Israel, caminho para a vida, né? Nós vamos aqui para o capítulo 17, ele conta com, vamos dizer aqui, 27 versículos, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente. 27 versículos. E 2 tópicos, né? O Senhor da história e converter-se e louvar a Deus. Vamos para as explicações do capítulo 17, né? Fizemos agora há pouco até as explicações do capítulo 17 até os versículos 12. Vamos a partir agora capítulo 17, versículos 13 a 19, né? Então, o Criador do universo, Deus, é também o soberano que governa e julga a história. Seu povo é testemunha desse governo e julgamento. Embora sendo justo e exigindo prestação de contas, Deus está sempre aberto para perdoar e refazer a esperança daqueles que acreditam e se comprometem com o seu projeto. Capítulo 17, versículos 20 a capítulo 18, versículo 6. A morte é o sinal supremo da relatividade humana. Diante dela, repetindo, o autor faz um convite à conversão para que o homem reconheça e louve o Deus verdadeiro. Tal reconhecimento e louvor são a finalidade da vida humana, conforme Efésios 1, 6 e notas. Vamos ver aqui, capítulo 18, versículos 7 a 14. A fragilidade da condição humana faz descobrir o quanto é grande a compreensão e a misericórdia de Deus. Ele está sempre aberto para compreender e perdoar e para ensinar o caminho da justiça e da verdade. Versículos 15 a 18. A palavra e o dom podem humilhar o próximo em vez de ser sinal de compreensão e partilha. Versos 19 a 29. Quem tem bom senso
é capaz de prever as coisas antes que seja tarde demais. Voltaremos no capítulo 18, versículo 30 a 19, versículo 3, no próximo.